Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tô tentando gravar esse vídeo já faz um tempão e eu não tô conseguindo. Eu prometi pra vocês que eu ia fazer um vídeo falando sobre transtorno bipolar e aqui estou, né? Promessa é dívida. O que é o transtorno bipolar? Transtorno bipolar é um transtorno de variação de humor, onde a pessoa ela oscila entre uma fase maníaca e uma fase depressiva, né? Uma fase onde ela tem superpoderes, onde ela acha que ela pode fazer e falar o que quiser, que não tem consequências, e uma fase depressiva, onde ela se esconde do mundo e começa a refletir sobre tudo que ela fez enquanto ela estava em estado de mania, né? Eu falo por mim, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não tenho título nenhum, mas eu sou portadora da bipolaridade. A bipolaridade é uma doença que não tem cura, tá? Ela não tem cura, é tratamento pro resto da vida. Se você é diagnosticado com bipolaridade, se você é bipolar, sinto muito em te dizer, meu amigo, minha amiga, mas você vai ter que conviver com essa doença pro resto da sua vida e fazer tratamento pro resto da sua vida. Como que é a bipolaridade na minha vida e o que eu passo junto com essa minha amiga, né? Não é tão querida, mas às vezes é. É muito triste, eu recebi o diagnóstico em 2019, eu não acreditei quando eu recebi o diagnóstico. A minha psicóloga percebeu que eu era bipolar e me encaminhou para um psiquiatra em Marília. Eu passei por esse psiquiatra e ele confirmou, né, que eu tinha a doença. Eu saí de lá e não contei pra ninguém. Eu não falei pra absolutamente ninguém que eu era bipolar. Eu fingi que não, eu falei, mentira, vou saber levar. Só que não, a gente não sabe levar. A bipolaridade é uma doença que ela afeta todas as áreas da nossa vida, principalmente relacionamentos. Eu costumo brincar, né? É uma brincadeira, mas na verdade é um fundo de verdade. Que ninguém fica. Na minha vida ninguém fica. Por quê? Porque eu sempre acabo machucando as pessoas. Eu sempre dou um jeito de dar uma cagada nas relações que eu tenho. E não é de propósito, tá? Não pense se você saiu da minha vida por alguma merda que eu fiz, não pense que foi proposital. Eu sou extremamente sem noção. Meus amigos falam, Karine, você é sem noção. Sim, eu sou sem noção. A bipolaridade ela me faz ter uma imagem distorcida das coisas. Na maioria das vezes eu tô fazendo merda e eu não sei que eu tô fazendo merda. Principalmente quando eu entro em estágio de mania. O que é o estágio de mania? Mania é quando eu entro num estágio onde eu crio superpoderes. Onde eu não preciso dormir, não preciso comer. Minha autoestima vai lá na lua. Não existe gente mais inteligente que eu, não existe gente mais bonita que eu, não existe nada que me breque. Eu sou capaz de fazer absolutamente tudo sem dormir. Entendeu? O estágio de mania é foda. É muito difícil quem consegue me acompanhar. Eu bebo muito. Quem me segue viu que ano passado teve uns meses, eu fiquei em estado de mania durante 8 meses, se eu não me engano. Eu bebia pra caralho. Tipo assim, eu só bebia e fumava. E atividade sexual lá em cima, no topo, não tava nem aí com a paçoca. A gente perde essa noção, a gente perde o pudor. Eu não sei o que acontece dentro do nosso cérebro. Se tiver algum psicólogo, algum psiquiatra que tá assistindo esse vídeo, me explica, porque eu não sei o que acontece, tá? Mas é muito bizarro, a gente não tem filtro, a gente perde totalmente filtro e as pessoas que estão ao nosso redor, elas não entendem isso, elas acabam olhando pra gente, fazendo esse monte de merda e falando, cara, não dá, não aguento, não suporto, e a pessoa vaza. Assim, quem fica mesmo é porque ama muito a gente e porque sabe da nossa situação e da nossa condição mental. Quando esse estado de mania passa, vem a consequência, é onde a gente entra em declínio e a gente entra numa fase depressiva. A gente costuma chamar de episódio depressivo. E aí a gente fica nesse episódio depressivo por algumas semanas, meses, tem gente que fica muito tempo.
Os meus episódios depressivos não costumam demorar tanto, mas os de mania eu fico meses. Já fiquei 8, já fiquei 4, já fiquei 2. Esses dias, recentemente, eu postei um stories onde eu tava saindo de um episódio de mania e entrando num episódio depressivo. Eu consigo diagnosticar isso já em mim, né? Mas é muito difícil, porque as mudanças, elas são extremas. É uma pessoa só vivendo 2 extremos. A gente não tem noção das coisas. E muitas vezes, eu me pego em estado de mania, tendo episódios, né? E eu me pego sendo uma pessoa muito escrota. Eu falo sem pensar, eu ajo sem pensar. Uma vez, eu já citei aqui pra vocês que uma vez eu virei pra minha mãe e falei assim, eu queria que você tivesse câncer. Aí depois eu botei a mão na consciência e falei, meu Deus, pelo amor de Jesus Cristo, eu ajoelhei, fiz uma oração, eu espero que Deus tenha me perdoado, porque eu não fiz isso, não foi no impulso. Quando a gente tá em estádio, né, quando a gente tá em episódio de mania, nós perdemos totalmente o controle da nossa vida. E eu vou citar um caso de uma mulher que eu tava conversando recentemente, ela é casada, com filhos, e um belo dia ela surtou num episódio de mania, saiu de casa, comprou uma passagem para outro estado, foi pra praia, né, gastou acho que uns 3 mil, 4 mil reais. Ela ficou 8 dias fora de casa, ela tem filho, casada, simplesmente surtou e desapareceu. Fez tatuagem, louca da cabeça, ficou paranoica. Voltou pra casa, o marido a acolheu, porque sabia da doença dela, o marido a acolheu e falou, cara, tá na hora da gente ajustar os seus medicamentos, porque se você surtou nesse ponto, significa que o medicamento não tá mais fazendo o efeito. Aí eles ajustaram o medicamento dela, ele acolheu ela, ele perdoou ela, foi um gesto de carinho. Nem todo mundo consegue, entendeu? Nem todo mundo tem essa paciência, nem todo mundo tem essa... E eu, na verdade, assim, eu penso que as pessoas não têm que ter. Eu penso que a pessoa não tem obrigação nenhuma de me aturar, né? Mas quando você ama muito uma pessoa e você sabe que isso é uma doença, você acaba entendendo, porque a gente não faz por mal, entendeu? É como se o nosso cérebro desligasse, desse um apagão e voltasse. E aí você volta e você fala assim, Senhor, o que eu fiz? É como se fosse realmente 2 pessoas vivendo dentro de você. Ele acolheu ela, a gente conversou, eu e ela, a gente conversou bastante, trocamos essa ideia, e ela falou pra mim, nossa, Karine, se meu marido não me entendesse, eu não sei o que seria. E é por isso que eu falo que ninguém fica na minha vida, porque até hoje ninguém me entendeu. Até hoje ninguém olhou pra mim como se eu tivesse uma doença. As pessoas olham pra mim como se eu tivesse uma frescura. As pessoas olham pra mim como se eu estivesse jogando a culpa dos meus atos na minha doença. Gente, eu não tô jogando a culpa dos meus atos na minha doença. Eu tenho uma doença e ela causa isso em mim, entendeu? Ela causa isso em mim. Eu não sou a minha doença, mas a minha doença faz com que eu faça esse tipo, com que eu tenha esse tipo de conduta, com que eu tenha essas atitudes, mesmo que eu não queira. Que nem eu disse, às vezes é como se tivesse tido um apagão dentro da gente e a gente ligasse o foda-se e falasse, eu quero que se foda, só vivo uma vez, eu vou viver do melhor jeito. E não é assim, depois a gente acorda, a gente tem aquele estalo e a gente fala, meu Deus, eu não devia ter feito 1/3 do que eu fiz, só que agora eu já fiz, já caguei, já passei a merda na bunda, na cara e na cara dos outros ainda por cima, que não tem nada a ver com isso, né? Então, pra ficar na nossa vida, a pessoa tem que ter muita paciência. A pessoa, ela tem que entender que às vezes às vezes não, 99% das vezes a gente não tá fazendo isso por maldade. Não é por ser vergonhice, não é porque a gente quer fazer e jogar a culpa na doença, não é. A gente jamais, pelo menos eu, jamais joguei alguma coisa na minha doença. Só que eu reconheço que eu tenho e eu reconheço que ela faz com que eu faça muita merda, entendeu? Você não vira pra uma pessoa que tem câncer e fala pra essa pessoa, mas o seu cabelo tá caindo porque você quer. Não, você não fala isso pra uma pessoa que tem câncer que tá fazendo uma quimioterapia, entendeu? A bipolaridade, ela afeta o cérebro, a química cerebral. Eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho que tomar remédio pro resto da minha vida, porque não tem cura.
E se eu não fizer tratamento, os meus neurônios e o meu cérebro é afetado. Porque é muita reação química dentro do meu cérebro. É muita coisa acontecendo dentro da minha cabeça. Então, às vezes, as pessoas acham que é frescura, mas as pessoas não têm noção de que se eu não tomar o meu medicamento, de que se eu não fizer o meu medicamento, eu vou ter danos cerebrais absurdos. Entendeu? Então, assim, não é uma doença boba. É uma doença que eu vou carregar pro resto da minha vida. É uma doença que, se eu não tratar, eu vou ter sequelas. Eu vou ficar sem memória, entendeu? Porque a bipolaridade afeta a memória. Eu vou perder neurônios, dentre várias outras coisas que o psiquiatra falou pra mim. Não é brincadeira. Não é brincadeira. As pessoas falam, eu sou bipolar, como se fosse uma brincadeira. Não é brincadeira. É muito sério isso. E existem filmes e séries que falam sobre isso, que eu recomendo pra quem quer entender, assistir. Quem quiser pode me chamar na DM que eu explico, que eu falo as séries que eu acho interessante estar assistindo. Mas assim, se você conhece alguém, se você convive com alguém, ou se você é essa pessoa que tem bipolaridade, tenha paciência, procure ajuda, procure se entender, procure entender a pessoa que está passando por isso, a pessoa que acabou de receber esse diagnóstico. Leia, se informe, não ache que você vai vencer a bipolaridade sem medicamento, porque você não vai, tá bom? Não vai. Sem remédio, você só vai ter crises e episódios e episódios e episódio em cima de episódio, e você vai no fundo do poço. Isso se você não cometer um suicídio, porque às vezes os seus atos, quando você tá em hipermania, né, hipermania, ou num episódio de mania, pode afetar a sua vida pro resto da vida, entendeu? Igual essa mãe e esposa que vazou, ficou 8 dias fora de casa e voltou. Gente, uma pessoa normal não faz isso, entendeu? Então você precisa entender que você tem uma doença. Vou falar mais sobre isso. Já falei demais, mas vou falar mais sobre isso. E eu espero que se você é uma das pessoas que eu acabei magoando quando eu tava nervosa, quando eu tava brava, eu espero que você me perdoe. E que você entenda que eu tenho esse problema, que eu tenho essa doença. E que muitas vezes eu não falo ou faço as coisas na intenção de magoar, ou de ofender, ou de me ofender e me desrespeitar. Eu estou completamente sem noção do que eu estou fazendo. Pode me chacoalhar, pode me dar sermão, pode falar, Karine, acorda que você tá passando do limite. Porque eu tenho esse problema, eu tenho essa doença, e eu não vou mais negar isso pra mim e nem pras pessoas que estão ao meu redor. Vou falar mais sobre isso, só que agora eu já falei demais. Beijo!